O padre Calvin, Que é o o candidato padre, aquele é padre mesmo? Como é que o Bob Jefferson coloca um candidato daquele num debate da Globo, que é um debate com 7 candidatos, e o padre fazendo aquele papel, levantando a bola para o Bolsonaro cortar e discutindo com o Lula? Aquilo ali é permitido? Por que aconteceu aquilo, Malco? Roberto Jefferson já era um candidato que era uma comédia, né? A sua participação nas redes sociais, logo no início da pré-campanha, até ele ser impossibilidade de disputar, já era um representante da comédia da política. E depois foi substituído por uma outra comédia, né? O Lula chama ele da palavra certa, por um farsante, né? Ele chama ele de farsante no debate. Eu trago um termo diferente para ele. Eu tenho falado que são os candidatos embuste. O que são candidatos embuste? Aqueles que vêm para ludibriar, para enganar, para tumultuar. E toda eleição tem alguns deles. Essa eleição nós dividimos em 3 grupos de candidatos. Lula e Bolsonaro, que é quem está disputando a eleição. Exato. Depois tem 3 candidatos que disputam o protagonismo do futuro, que é Soraya, Simone e Ciro. E hoje nós já sabemos quem venceu essa disputa, né? A Simone é o grande protagonista, ficando em 3º lugar, ultrapassando Ciro e Soraya tendem a ficar no ostracismo. E de outro lado, os candidatos embustes. Aí vai, desde o candidato com sapatênis, que só faz uma pergunta, ele responde outra coisa completamente diferente, só para poder dar a sua mensagem. E meu colega de profissão, cientista político, mas dizem que nunca exerceu a profissão, herdou o diploma, é de uma família muito rica e trabalha na área mas nunca exerceu de fato a profissão, e é responsável pela diminuição da bancada do Partido Novo na Assembleia, na Câmara e na Assembleia, mas principalmente na Câmara. O desempenho do Partido Novo a nível nacional foi proporcional ao desempenho do Felipe Dávila nas urnas, o que é muito questionado para o partido repensar a sua estratégia, uma vez que a Amoedo teve 6 vezes mais votos do que ele na eleição passada. Que nesse dia do debate, eu acho que até meu irmão que estava conversando comigo, que falou assim, cara, o Amoedo é muito melhor. O Amoedo, ele era muito melhor. Mas não foi isso. O que o Novo tem para apresentar seria ele? Isso é estranho, né? O Novo tem uma pérola ou uma joia em meio a um espaço, que é o governador de Minas Gerais. Ele é o grande protagonista, tanto que o próprio Felipe Dávila se refere a Romeu Zema várias vezes. É um partido incipiente que vinha em ascendente, mas tomou uma volta nessa eleição. Volta atrás, muito menor do que entrou, não terá acesso mais a tempo de TV e nem a fundo partidário que já não usavam, mas não tem acesso a tempo de TV porque não fez um mínimo de deputados para ter acesso às benesses que o sistema político oferece. E teve o padre Kelman, né? Que não é padre, né? Pelo menos não é padre na Igreja Católica. Nunca frequentou a Igreja Católica em nenhum dos seus 3 níveis. E o mais comum era se ele fosse o diácono, ou seja, se sido estudante, um seminarista da Igreja por um tempo. Nem isso foi. Ele tem alguma vinculação com a Igreja Católica do Peru. Do Peru. Então, do Peru, aí ele foi um pároco de uma dessas igrejas por aí, que tem mais liberdade para atuar na relação com os fiéis e também para atuar na relação política. E na política, ele veio para cumprir um papel de enganar e de mudar a regra do jogo. Naquele debate, na verdade, era para ser todos contra um, né? Quem está liderando sabe que quando vai ao debate chega. Por que Lula foi ao debate? Porque tinha esperança de fechar a eleição no primeiro turno. O normal com o candidato com a diferença que estava nas pesquisas era de não ir ao debate. Saber que vai perder um pouquinho, mas evitar correr o risco de perder ainda mais. Mas Lula acha que poderia ter um desempenho melhor do que os outros candidatos e ganhar a diferençazinha que faltava para fechar a eleição do primeiro turno. Então decide ir e fica surpreso. Ele mesmo fala, né? De onde surgiu você, criatura, né? Ele fica surpreso de onde apareceu. E era uma cena de comédia. Eu fico triste quando a política vira comédia. Depois se passou, a gente conversar que rir da política faz parte. Sim. Agora, num debate, onde você tem que discutir as questões nacionais, virar comédia é demais.